Pedimos que Tu abençoe nossos corações nessa noite, ó Deus. Perdoa as nossas faltas, Senhor. E fala conosco, Pai, no ouvir da Tua palavra, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus que ainda estamos aqui, né? Mais uma vez, para mais uma reunião. E vamos falar nessa noite um pouco da palavra de Deus. Antes de tomar a escritura, eu gostaria só de ler um pouquinho, Provérbios aqui. Eu falei esses dias, aí o irmão me trouxe a escritura. Estava falando esses dias sobre se você está sempre na casa do irmão, né? E aqui tem uma escritura que fala sobre isso. Provérbios 25, fala no verso 17. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então, estava falando sobre esse assunto de estar... Citei isso, né? E tem uma escritura que fala disso, né? Nessa noite nós vamos ler a escritura em Gênesis, capítulo 12. É um culto que destinado ao evangelismo, mas eu sei que hoje é tão difícil achar alguém que queira ouvir a palavra de Deus, né? Por mais que a gente convide, todas as pessoas têm suas escusas, né? É como a parábola da ceia. Jesus convidou, o rei convidou, mandou convites, e todos eles se escusaram, ou muitos deles tinham seus compromissos, não puderam ir. E o rei ficou indignado e disse: não, mas de todas maneiras a minha festa vai sair. E então ele mandou segundo os mensageiros irem e forçarem aqueles a entrarem. Então eu vejo que nesse tempo nós estamos vivendo uma hora onde poucas pessoas querem realmente ouvir o evangelho verdadeiro, né? As pessoas querem um evangelho denominacional, querem um evangelho que lhes permita viver de qualquer maneira e pensar que eles estão indo aos céus com isso. E então o evangelho verdadeiro realmente são poucos, mas sempre foram poucos, né? Então, o que nós temos que fazer é convidar, é falar. Mas se as pessoas não vêm, então nós não temos, o sangue não está em nossas mãos, né? Mas vamos ler Gênesis capítulo 12. O pastor Raul Rosa chegou, está lá em casa, mas ele disse que estava muito cansado, pediu se ele poderia ficar para descansar um pouco, então por isso ele não veio à reunião. Então ele vai estar conosco amanhã, né? Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos
falar um pouco nessa noite sobre Gênesis 12, sobre um chamado especial. Nós, como vemos nessa escritura aqui, Deus mesmo veio, diz a Bíblia, e chamou Abraão. Eu não sei como que Deus se apresentou a ele, se foi por uma visão ou foi uma voz audível que veio, e disse para Abraão: sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vem para um lugar que eu hei de te mostrar. E Abraão, então, sendo um tipo do crente obediente, ainda que ele não entendia para onde ele deveria ir, mas Abraão, sendo um crente obediente em Deus, ele sabia que era melhor obedecer o que Deus estava lhe falando. Então, quando ele ouviu a voz de Deus que lhe disse para sair, Abraão, então, prontamente atendeu aquele chamado. Por isso, Deus sempre nos chama para andar sozinhos, separados. E, irmão Davi, está muito alto o retorno, baixa um pouquinho aqui, faz favor. E nós vemos então que Abraão recebeu esse chamado. E como nós, como sementes de Abraão, nós sabemos que Deus sempre chama-nos para andar sozinhos. E Deus chamou Abraão então para sair sozinho, separar-se, deixar toda a sua parentela, todos os seus amigos. E por isso que quando Jesus veio aqui, ele estava pregando, e no seu sermão ele diz: estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos há que ao encontrem. Então nós vemos que sempre esse Deus, ele exige separação. Deus sempre exige que o homem separe-se de alguma coisa para seguir a ele. É por isso que Jesus mesmo, quando estava aqui, disse assim: quem não deixar pai, mãe, irmão, marido, mulher, para não seguir a mim, não é digno de mim. Ou seja, por isso nós vemos que Deus, Ele exige realmente exclusividade. Deus exige que o homem realmente tome uma decisão para seguir a Ele e segui-lo realmente, separar-se realmente de tudo para andar somente após Ele. Nós vemos que Deus nunca se preocupou com multidões. Jesus estava aqui, Ele sendo o próprio Deus em carne, e Ele estava pregando, e havia muita gente ao seu redor, e as curas e os milagres atraíam as pessoas, a multiplicação dos pães atraía as pessoas, todos queriam estar ao lado de Jesus. Mas Jesus não estava satisfeito por ter uma grande multidão. Pelo contrário, um dia ele viu que havia muita gente ao redor dele. E ele viu que as pessoas estavam seguindo a ele não pela sua doutrina, não pelo que ele ensinava. Ele viu que as pessoas estavam seguindo a ele por causa dos milagres apenas, por causa dos pães, pelo saciar da sua fome. E então Jesus se virou e começou a falar uma linguagem que espantou eles de perto deles. Jesus se virou e disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não é digno de mim. Quando ele falou isso, então aquilo chocou aquela multidão. Aquilo chocou os seus ouvintes. E então a Bíblia relata que muitos já não andavam com ele. Já disseram assim: duro é esse discurso. Então nós vemos que Deus, Ele não está preocupado com a multidão. Porque Deus, Ele olha além da multidão. Deus olha realmente o coração do homem. Deus olha o que está dentro daquela mulher. E Deus, Ele vê se realmente aquela pessoa está desejando realmente obedecer a sua palavra. Por isso Ele se virou para os 12 discípulos que tinham ficado e Ele disse: e vocês não querem ir também? Parece que Deus não tinha amor. Parece que um Deus que é tão amoroso agora, parece que estava querendo ficar só.
mas é que Deus ama realmente provar o que está no coração das pessoas que estão seguindo a Ele. E então Pedro, representando a todos nós, os crentes verdadeiros, se virou e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Oh, aquilo realmente agradou o coração de Jesus, porque ele viu que realmente havia alguns que estavam seguindo a Ele, não por causa dos milagres, não por causa dos pães, mas por causa da doutrina, do ensinamento dele. E é isso que está acontecendo neste mundo hoje que vivemos. Todos dizem que estão seguindo a Jesus, mas é um Jesus que é tão bom. É um Jesus só que dá pão, é um Jesus que cura o enfermo, é um Jesus que deixa eles viverem de qualquer maneira, é um Jesus que deixa a mulher cortar o cabelo, é um Jesus que deixa a mulher usar calça de homem, é um Jesus que deixa o homem agir como o mundo, é um Jesus que deixa o homem ir às praias, é um Jesus que deixa o homem ir aos campos de futebol, é um Jesus tão bom. Oh, mas esse Jesus que nós estamos seguindo é aquele Jesus que se virou e disse: quem não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Então as pessoas estão seguindo um Jesus que eles imaginaram, que eles criaram no seu intelecto, mas eles serão decepcionados. Por isso é que a decepção no dia do julgamento não será para o traficante, não será para a prostituta, não será para aquele assassino. Ele sabe que ele está fora, ele sabe que ele não tem chance. Mas a decepção será para os religiosos, para aqueles que pensam que estão fazendo a vontade de Deus, por pertencer a alguma igreja, por apenas ir a alguma denominação, por pertencer a algum credo, por ler a Bíblia e por carregar a Bíblia. Mas não é isso que te leva para o céu. O que te leva para o céu é o novo nascimento. É se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, é se arrepender dos seus pecados, é vir e ser batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e então a promessa de receber o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Oh, irmão, é esse Jesus que nós estamos pregando. É esse Jesus que eu quero pregar. Se ninguém aceitar, eu não me importo. Mas no dia do julgamento eu quero ver minha voz falando de um Jesus, que é um Jesus que deseja o homem e a mulher para viver na vida dele e ser o absoluto para ele. É um Jesus palavra, é um Jesus que Paulo ensinou, que Pedro ensinou, que os apóstolos ensinaram, que a Bíblia nos ensina. É um Jesus verdadeiro. Oh, não é um Jesus apenas bonzinho, não. É um Jesus que toma o chicote também, como ele tomou o Zohag e deu naqueles cambistas, aqueles que estavam transformando o seu templo num comércio, vendendo os animais e transformando a adoração, algo sagrado, em um meio de ganhar dinheiro, num comércio. E Jesus chegou e tomou um chicote e bateu neles e soltou aqueles animais e fez realmente um grande alvoroço ali no meio deles. Esse é Jesus também, um homem irado. Oh, esse era um homem que estava irado. Jesus não estava ali, não, bonzinho, dizendo: vocês não devem fazer isso. Não, ele estava irado. Ele deu pontapé naquelas coisas, ele abriu aquelas cercas, soltou as ovelhas. Ele diz: vocês têm feito da casa do meu pai uma casa de covil de ladrões. E ele diz: a minha casa será uma casa de adoração. Oh, porque o zelo do Senhor o consumiria. E então nós vemos que hoje eles têm feito da casa, da igreja, simplesmente um comércio, têm feito do nome do Senhor usado para ganhar dinheiro. Oh, mas esses terão que pagar caro no dia do julgamento. Mas nós estamos aqui para pregar um Jesus, que é um Jesus amoroso, é verdade, mas é um Jesus que ama realmente um coração que se arrepende. É um Jesus que deseja obediência à sua palavra. Oh, porque ele disse: esse povo em vão me adora. Esse povo, o seu coração está longe de mim. Ele sabia que aquele povo realmente estava lhe adorando em vão. Porque ele disse: com as tradições deles, eles invalidam a minha palavra. Eles invalidavam as escrituras com as tradições dos fariseus. E hoje as denominações, com as suas tradições, com seus dogmas, com seus intelectos, os teólogos vêm, estudam e começam simplesmente a interpretar a palavra para o povo. Mas
e eles tornam a palavra sem efeito para o povo. Mas nós estamos aqui para falar da Bíblia como ela é. Se alguém aceitar, terá que aceitar a Bíblia como ela é. Porque nós estamos interessados realmente em fazer aquilo que agrada a Deus. Então nós vemos que realmente, Deus sempre exige separação. Por isso nós vemos que, diz o profeta, agora Abraão estava em seu caminho, e Deus o chamou para fora da terra dos caldeus e da cidade de Ur, e disse-lhe para se separar dos seus associados. Deus chama homens e mulheres, e Ele chama para uma separação. Quando Deus te chamar, irmão, para a palavra, quando Ele me chamou, aquilo custou uma separação. É por isso que eu sei que foi o chamado de Deus, porque aquilo fez eu deixar o caminho que eu estava, e aquilo fez você deixar aquele caminho e dar meia volta, e tomar o outro caminho. Isso é o que significa conversão. É você estar indo neste caminho e de repente você dá meia volta e volta para trás. Isso é quando você tem um encontro realmente com Deus. Todos os homens que tiveram um encontro com Deus tiveram uma mudança radical nas suas vidas. Foi isso que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Quando ele encontrou Jesus na coluna de fogo, aquilo fez dele um homem diferente. Um homem que perseguia os cristãos, agora se torna um homem que também é perseguido. Se torna um homem que se põe ao lado dos cristãos e torna-se um perseguido, para no final da sua vida morrer decapitado como um dos perseguidos por tomar o nome de Jesus Cristo. Aquela sim foi uma conversão verdadeira. É essa conversão que Deus quer ver no coração de homens e mulheres hoje. Não é se unir a uma igreja, não, irmão, é vir e ter uma mudança na vida, uma transformação na alma, no coração. Isto é realmente conversão. É uma mudança no profundo do coração do homem, da mulher. E então ele chama para uma separação. Agora, esse é o problema com as igrejas hoje. Elas não querem se separar dos velhos crentes incrédulos e carnais. É por isso que não conseguimos ir mais adiante. Nós simplesmente entramos no fluxo carnal e dizemos, o João, ele é um bom sujeito. E ele bebe, e eu vou com ele ao salão de sinuca, mas eu não jogo sinuca. E eu vou com ele à festa, e eles contam piadas sujas e assim por diante, mas eu não conto nenhuma. Saia do meio deles, isso é certo. Separe, não toques nada imundo, e eu vos receberei, diz o Senhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não faça isso, separe-se. Então é isto que nós precisamos, é realmente uma separação. E Deus chamou Abraão para se separar de toda a sua parentela e para andar com ele. Irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. Às vezes você tem que deixar a igreja. Todos nós um dia tivemos que deixar alguma igreja que nós estávamos, porque nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos como Abraão ouviu a voz de Deus, que disse, saia, Abraão. E quando você ouviu a voz de Deus disse, saia desse lugar. Saia, porque eles não creem em toda a palavra. Venha para um lugar onde você vai ouvir toda a palavra de Deus ser pregada. E então, quando você ouve toda a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então a fé começa a produzir no seu coração uma separação das coisas deste mundo. Sim. E Deus chamou Abraão para se separar. E isso às vezes significa deixar pai, mãe e separar-se de tudo. Eu não quero dizer que todas as vezes significa isso, mas algumas vezes significa. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Aquela bendita doce comunhão, aquele companheirismo que você tem quando você se separa dessas coisas, assim mesmo das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão fazendo pouco de você e caminha só com Cristo. Que alegria há quando um homem se separa das coisas do mundo. Você lembra quando você deixou as coisas do mundo? Você lembra quando você se separou? Você não teve uma alegria que invadiu a sua alma?
você não teve um gozo no seu coração, você não teve uma paz verdadeira que veio e você simplesmente se sentia tão alegre. Você tinha vontade de pegar um pássaro na mão. Oh, tudo era tão maravilhoso. Havia uma comunhão entre você e Deus, porque você tinha se separado. Quando você veio ao altar e você em lágrimas disse: Senhor, eu vou deixar o mundo, eu vou deixar as companhias, eu vou deixar o jogo, eu vou deixar os bailes, eu vou deixar os namoros errados, eu vou obedecer a tua palavra. Oh, irmão, quando Deus vê isso, então ali realmente há um perdão nos teus pecados. Ali você começa a ter comunhão com Deus. Foi isso que Abraão começou a ter. Você vai ver mais para frente como Abraão começou a ter comunhão com Deus. Oh, e aquela comunhão levou ele a uma comunhão tão íntima com Deus. Oh, até que Deus mesmo veio e desceu para falar com ele. Oh, isso é o que faz a separação. Isso é o que faz quando nós recebemos um chamado especial e atendemos a esse chamado especial nas nossas vidas. Isso nos leva a uma comunhão íntima com Deus. Oh, sim, Senhor. Oh, quantas vezes eu tenho agradecido a Deus, porque Ele disse: eu vos darei pais e mães neste mundo presente, e vos darei amigos e colaboradores, e eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Embora o mundo inteiro vire as costas para ti, eu irei contigo até o final do caminho. Irmão, quando você sabe que você está seguindo a direção de Deus, ou você pode ficar sozinho, mas parece que você tem o mundo inteiro ao teu redor, porque o Deus dos céus e da terra estará ao teu lado. Foi isso que ele disse: eu não te deixarei, nem te desampararei. Oh, irmão, porque Deus está no seu lado. Quem mais você precisa? Do que adianta você ter todos os amigos ao seu lado, se você não tem Jesus Cristo? Você continuará sendo um homem vazio, um homem desprezível, um homem triste, um homem sem segurança, um homem sem paz, uma alma em tormento. Mas se você não tiver nenhum amigo, mas tiver Jesus Cristo, a tua alma terá paz verdadeira. Você sabe que os teus pecados estão perdoados. Você sabe que se chegar a hora de você ir dessa terra, não há nada entre a tua alma e o Salvador. Você sabe que você é um cristão. Você sabe que você se tornou uma nova criatura. E as coisas do mundo morreram para você. Ah, isso é que é vida, irmão. Isso que é vida. O que o mundo chama vida é morte para Deus. O que as pessoas chamam vida, prazer, diversão, tudo isso é morte, é o caminho do inferno, é o caminho largo. Mas os que as pessoas chamam que é um caminho estreito, que é um caminho desprezível, que eles não querem, mas é este caminho, é o caminho de Deus, é o caminho de Deus feito para cada um de nós. A questão é: você quer andar nesse caminho? Você quer seguir a esse Deus? Oh, eu creio que como semente de Abraão, todos nós queremos caminhar nesse caminho. Tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Oh, irmão, esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que eu nunca quero me afastar desse caminho, porque esse é o melhor caminho. Esse vai te segurar nas horas mais difíceis da vida. Há um amigo que vai te segurar. Há um amigo que não te abandona. Quando todos se abandonarem, ainda Jesus, a rocha eterna, é a minha segurança. Oh, esse é o amigo que eu quero ter. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, como diz o hino. Oh, ele é o amigo que nunca me abandona. Oh, e Ele é a palavra. Ele é essa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Oh, esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jesus que nós estamos seguindo hoje. É um Jesus, palavra. É um Jesus de Gênesis a Apocalipse. Não é um Jesus apenas que as pessoas imaginam. Elas pensam apenas que Jesus é aquele Jesus histórico. Mas Jesus disse que quem quiser amar a Ele, deve obedecer a sua palavra. Porque Ele disse: aquele que me ama, guardará minhas palavras. Então esse é o Jesus que nós queremos seguir. Amém? Esse Jesus, verdadeiro, palavra. Oh, sim! Que bendito privilégio, que privilégio bendito do homem que tem esse desafio para seguir o Senhor Jesus, para se separar de todos os seus associados carnais, para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus disse para Abraão: separa-te.
E simplesmente, tão humano como Abraão era, ele levou seus pais juntos. Ele levou o filho do seu irmão junto, todos pendurados dele. E Deus não o abençoou até que ele fez o que Deus disse que fizesse. Se Deus disse para você se separar, você deve se separar. Separe da amizade errada. Separe das coisas do mundo. Corte todas as pontes que te levam ao mundo, te prende lá atrás. Separe-se de todas as companhias erradas. Porque enquanto Abraão não se separou totalmente de Ló, da sua parentela, Deus não pôde lhe abençoar. Porque Ló era um tipo do crente carnal. Ló não era o crente verdadeiro. Ló, quando teve uma oportunidade de ir para um lugar mais fácil, ele não hesitou. Ele escolheu ir para Sodoma, ir para aqueles campos belos, onde parecia que tudo ia ser mais próspero, e na verdade foi. Mas a sua alma começou a entrar em problemas. E se não fosse o velho Abraão, o crente espiritual, Ló teria ficado cativo quando os reis vieram lhe levar. Ló teria morrido lá em Sodoma. Mas havia um Abraão que estava intercedendo por ele. Ainda há uma noiva hoje intercedendo ainda nessa terra. Há uma semente real de Abraão aqui dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu pai, tenha misericórdia do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho, da pessoa que eu estou testificando, tenha misericórdia dele. E Deus então ouviu o clamor de Abraão, e Deus salvou a Ló. Você tem que fazer o que Deus lhe diz para fazer. E Abraão continuou e levou os seus parentes com ele. Ele os amava, essa é a parte humana. Mas depois de um tempo, seu pai morreu e ele o enterrou. Aí é onde muita gente também se enreda às vezes na fé. Porque eles começam a querer estar junto aos seus pais, junto aos seus familiares. Mas, irmão, aí entra o que Jesus disse: se não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, se eles não amam a palavra que você ama, se eles não amam o Cristo que eu amo, ainda que seja meu pai, minha mãe, eu os continuarei amando, mas eu não vou comprometer a minha fé por causa de nenhum elo de parentesco. Porque para mim Jesus é o absoluto. Amém? E então ele tinha o seu sobrinho, e então brigas e discussões surgiram. E finalmente Ló fez a escolha, e desceu para Sodoma. Então, aí ele se separou. E você notou que Abraão não discutiu com Ló? Ele disse: nós somos irmãos, não devemos discutir. Porém, levante a sua cabeça e vá para qualquer lado que quiseres. Se você for para o leste, eu irei para o oeste. Se você vai para as coisas do mundo, eu vou ao contrário, eu vou para as coisas de Deus. Você é meu irmão, você é meu pai, o senhor é minha mãe, a senhora é minha mãe. Você quer ir para o mundo? Pode ir, mas eu vou para servir a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, é isso que Abraão disse. Abraão disse: Deus me chamou lá atrás, em Gênesis 12, e eu agora vou seguir a ele, Ló. Você tome o caminho que você quiser. E então, quando Ló tomou o caminho de um lado, Abraão disse: eu vou para esse outro lado. Vamos nos separar. Está havendo um problema entre nós? Então vamos nos separar. Chegou a hora de uma separação total. E está chegando a hora, irmão, da verdadeira semente de Abraão se separar de tudo o que é do mundo. Se separar de toda incredulidade, de todo pecado. Se separe completamente. Porque Deus vai exigir uma separação total. Para a semente real de Abraão, terá que haver uma separação total. Porque Ló é um tipo da virginécia. Né? Agora, e então, se você for para o leste, eu irei para o oeste. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Essa é a atitude cristã. Esteja disposto a dar ao outro homem o melhor do acordo. Sempre apresente-o e deixe-o fazer a sua escolha. Por quê? O que fez Abraão fazer isto? Ele sabia que lhe tinha sido prometido por Deus, que ele herdaria a coisa completa de qualquer maneira. Amém. Assim então, se é uma tenda ou uma choupana, por que deveríamos nos preocupar? A coisa completa nos pertence. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Toda ela nos pertence. Então dê ao homem o melhor da escolha que ele fizer. Talvez seja tudo o que ele alguma vez conseguirá. Mas isso tudo pertence a vós, herdeiros da salvação pela promessa. Tudo é seu. Tudo é nosso, da semente de Abraão.
O mundo hoje está brigando por essa terra. Os Estados Unidos brigando, o Iraque brigando, a Rússia brigando. E num desses dias eles irão uma terceira guerra mundial. E todos eles vão congregar-se para ir contra Israel. Todos eles brigando por essa terra. Mas nós não estamos brigando, mas tudo isso é nosso, irmão. O milênio é nosso, porque em Apocalipse 19 nós viremos da ceia das bodas com o Cordeiro, e ali haverá a batalha final do Armagedon, e Cristo estabelecerá um milênio de paz nessa terra. Ela será purificada com o fogo atômico e com o fogo vindo do céu, com a palavra, com a espada na sua boca. E então nós herdaremos essa terra. Deixa eles brigarem. Eles estão brigando aí por algo que é nosso. Oh, que coisa, não é um paradoxo? Nós, o povo mais desprezível, o povo que segue a Cristo, que segue a palavra, que segue a mensagem da hora, que segue a promessa de Deus para esse dia, que segue um profeta que foi enviado para esse dia, o povo mais desprezível pelas denominações, o povo que as denominações simplesmente nos têm como nada, mas nós somos diante de Deus como herdeiro, nós somos a semente real de Abraão, irmão. Não se preocupe, nós herdaremos tudo isto. A terra é vossa. Oh, Deus disse para Abraão, aonde você pisar a planta do pé é de vocês. Oh, aonde você olhe para as estrelas, você pode contar, não, assim será a tua semente. Irmão, tudo era de Abraão. Ainda que aparentemente não era, mas 430 anos depois, a sua semente foi tirada como um forte do Egito. E eles possuíram a terra da promessa. Oh, sim, um dia você simplesmente, tão certo quanto você se torna, um dia simplesmente tão certo quanto você toma a estrada errada, isso vai te alcançar um dia. Se você tomar o caminho errado, vai te alcançar um dia. Oh, os teus pecados te alcançarão um dia. Se cada homem pudesse pensar que os pecados dele o alcançarão um dia, ainda que seja no dia do juízo. Porque a Bíblia diz, e todos, grandes e pequenos, compareceram diante do trono branco. E o juiz se assentou, e os livros foram abertos. Oh, eu não creio que é livros assim, irmão. Os livros que serão abertos será a vida da pessoa, será passada a grande tela da sua vida ali, de cada pessoa que viveu nesse mundo, toda a sua atitude, tudo o que ele pensou a respeito da palavra, quando ele ouviu o Evangelho, o que ele pensou a respeito de Jesus. E esse livro vai ser aberto, e a história da sua vida vai ser desvelada ali. Oh, esse é o livro que vai ser aberto ali, a história da vida da pessoa. O filme vai ser passado, e então ele mesmo vai ser condenado ou absolvido pela atitude que ele teve em relação à palavra de Deus. Sim, oh, você pode pensar que vai se dar bem, você pode pensar que você está progredindo, mas não está. Pode parecer que tudo está encoberto, mas não está. Deus sabe tudo. Ele sabe se você realmente é sincero na sua confissão ou não. Amém? Deus sabe, irmão. Por isso que nós devemos pedir para Deus, Senhor, ajuda-me a ser mais sincero. Foi isso que Deus disse para o profeta. Disse, você precisa ser mais sincero. Oh, porque Deus ama a sinceridade. Então o que nós precisamos, irmão, é ser sincero. Se você pecou, seja sincero e diga, Senhor, eu pequei. Perdoa-me, ajuda-me, muda a minha natureza, transforma a minha vida, eu ainda amo o mundo e as coisas do mundo. Senhor, dá-me uma libertação total, porque o que a igreja precisa é uma libertação total. É ser liberta de todo o poder, de toda a atadura do pecado. Oh, é isso que nós precisamos. Oh, Ele sabe se você realmente é sincero ou não. Ele sabe se você diz que realmente crê nele e é salvo e o aceitou. Se você está morto para as coisas do mundo e está vivo para Cristo. Oh, sim, realmente. Oh, Ele sabe disto. Então, Deus conhece tudo ao nosso respeito. Então, este tempo que Ele nos dá aqui na vida é justamente um tempo para fazermos uma escolha. É onde nós vamos escolher se vamos servir a Ele ou não vamos servir. E essa escolha é colocada diante de cada homem. Não há ninguém que não vai se deparar com essa escolha um dia. Talvez o profeta diz, pode vir um pensamento que venha.
Deus pode lhe falar através de um pensamento, de alguma forma, e a pessoa pensa que aquilo foi só um pensamento estranho, mas aquilo era Deus lhe chamando. Deus sabe como tratar com cada um, porque Ele é um juiz justo, e no dia do julgamento Ele não vai julgar a ninguém injustamente. Então esse tempo que Ele nos dá aqui na vida é para saber o que nós faríamos com respeito a Ele, a Sua palavra, se o aceitaríamos ou não. Então esse é o tempo que Deus está nos dando para isso. Por isso nós podemos ver que nós, como semente de Abraão, nós recebemos um chamado especial hoje, porque nós somos sementes de Abraão. Como na primeira vinda, quando Jesus veio aqui, o Filho do Homem, Ele chamou alguns pessoalmente. Ele ia e pessoalmente chamava a Pedro, chamava a Mateus, chamava a Levi, chamava a André, chamava a Filipe, chamava a Natanael, chamava a mulher pecadora. Ele ia pessoalmente. E o Filho do Homem ia passando e ia chamando, vem, segue-me, vem, segue-me. E aqueles verdadeiros filhos iam e seguiam. E um dia ele chamou um chamado o jovem rico e disse, vem, segue-me. E o jovem rico se virou e foi para trás e não o seguiu. Que decepção aquele moço terá no dia do julgamento. Porque ele perdeu a oportunidade de seguir a Jesus. Talvez ele poderia ter se tornado um dos discípulos, mas por ele rejeitar o chamado do Filho do Homem, então nós encontramos na parábola lá que ele estava no inferno, implorando que Abraão molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a sua língua que estava em tormento lá. Ou que Lázaro fizesse isso, porque ele estava numa condição que ele rejeitou o chamado. Então, era um chamado especial que eles tinham. Mas, irmão, eu quero dizer para você, talvez você diga assim, mas eu queria ter vivido nos dias de Jesus, eu queria ter um chamado especial, porque ele estava aqui em carne, andando aqui, como eu gostaria de ter chamado por ele. Mas nós somos um povo privilegiado nesse tempo. Porque hoje o Filho do Homem tem descido para chamar a cada um de nós pessoalmente. O Filho do Homem desceu em Apocalipse 10, e ali está a sua foto. E ele desceu com um livro aberto, e esse livro aberto estava cheio de nomes. E ele desceu, e esse livro foi entregue a um mensageiro terreno que estava na terra. E esse mensageiro então começou a chamar esses nomes. E esse é o tempo que os nomes estão sendo chamados. Se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, que é a palavra, então você vai se identificar com esse chamado. Porque o Filho do Homem desceu com o livro aberto para que os nomes pudessem ser pronunciados. E eu ouvi o meu nome, eu me identifiquei com o seu chamado. Eu ouvi a voz da grande mãe águia que disse, arrependa dos teus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu ouvi o chamado da grande mãe águia que disse, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu ouvi o chamado da grande mãe águia do Espírito Santo que disse, eis que eu vos envio o profeta Elias. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. Eu pude entender que ele desceu nessa era, com um livro aberto, e está chamando os nomes agora. E que o anjo terreno estaria na terra no tempo dessa descida, no tempo dessa vinda. Nós temos visto isso. Então nós somos privilegiados. Nós vimos a descida do Filho do Homem. A história da vida de Abraão se repete nas nossas vidas, irmão. Você toma Gênesis 12, você vê Abraão sendo chamado. Aí é onde está o chamado nosso. De cada semente de Abraão. Ali estava Abraão representando todos nós, a semente real de Abraão, que veio pela fé em Jesus Cristo. Então, nós somos chamados em Gênesis 12. Em Gênesis 13 você vê que Abraão se apostata e desce para o Egito, sai da Palestina, sai da sua terra. Aí é quando o crente se apostata e sai da Bíblia, sai da palavra, sai da mensagem desse dia. E então o crente se apostata. Abraão se apostatou também, mas aquilo ele não estava perdido. Deus foi atrás de Abraão. Por isso um filho de Deus, se ele se apostata, Deus vai atrás dele e traz de volta, porque ele é uma semente de Abraão, ele não pode se perder. E então
A apostasia de Abraão estava dentro do quadro, estava dentro do plano, tudo estava encaixando completamente, estava representando todos nós como semente de Abraão. Então você vê em Gênesis 14, você vê que Abraão vence a guerra contra os 5 reis. Isso é a semente de Abraão, vencendo os reis deste mundo, vencendo o poder da carne, vencendo o poder da imoralidade, vencendo o poder do mundo que está aí diante de nós. Ali estava Abraão vencendo aqueles 5 reis, e Abraão venceu a todos eles, e Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló. Então ali estava o crente vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo os reis deste mundo, vencendo o diabo e os seus poderes, porque ele é o governador deste mundo. Em Gênesis 15, Deus veio a Abraão numa visão, e Deus lhe prometeu um filho. Então Deus visita Abraão agora mais intimamente. Deus lhe chama, ele sai, ele se apostata, Deus o traz de volta, e ele vai, e ele vence aqueles 5 reis. Então ele venceu o mundo, e agora Deus veio então, quando ele tinha vencido o mundo, Deus veio numa visão, ele prometeu que ele teria um filho, promete um filho. E então, isso está em Gênesis 15. E em Gênesis 16, Agar é dada-lhe como mulher. E então, novamente, Abraão vai na vontade permissiva. A vontade perfeita era Isaac, que veio depois, e era através de Sara. E Abraão aceita a vontade permissiva e vai e tem um filho com Agar. E então, isto lhe causou problemas e até hoje está causando problemas. E então em Gênesis 17, agora Deus muda o seu nome. E então isso é a semente de Abraão hoje recebendo uma mudança de nome. Por isso o profeta diz, nós recebemos um novo nome. Nós somos cristãos. Você não é mais católico, você não é batista, você não é metodista, você não é assembleiano, você não é luterano, você não pertence a nenhuma denominação. O que você é um cristão, nascido de novo da palavra. Quando você recebeu Jesus Cristo, então você se torna um cristão, pelo batismo em seu nome, pela obediência à palavra, por receber o Espírito Santo. Então você se torna um cristão. Esse é o novo nome que nós temos recebido hoje, um cristão. Gênesis 18, continua a história de Abraão, e nós nos encaixamos na vida de Abraão, porque nós somos sementes de Abraão. Então em Gênesis 18, Deus vem em carne para falar com Abraão e Sara. Agora Deus queria intimidade maior com Abraão ainda. Deus queria um relacionamento mais próximo. Deus agora não veio em visão mais. Deus não lhe falou mais por uma voz. Deus agora desceu num corpo de carne mesmo. E veio caminhando com pó na sua roupa. E chegou. E Abraão então veio para visitar Abraão. Então esse é o ministério do Filho do Homem hoje. Deus veio numa carne, velado numa carne, em um profeta, para visitar hoje a verdadeira semente de Abraão. Para discernir o segredo dos corações, para trazer todos os mistérios revelados para nós, para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar uma promessa que daria fé para a semente de Abraão. Quando nós vemos a Escritura de Deus se cumprindo diante de nós, então nós entendemos que é um chamado especial para nós, para a semente de Abraão, porque Ele desceu em carne humana para falar conosco nesse tempo. Irmão, Sodoma não recebeu essa visita. Eles não sabiam nada disso. As denominações não entendem nada disso. Não entendem nada da visita dele hoje no Filho do Homem. Eles não sabem do que se trata isso. Mas havia um Abraão e uma Sara que haviam tido uma mudança de nome, que haviam tido uma promessa de um filho prometido. E eles sabiam do que estava acontecendo. Nós recebemos a promessa de um filho prometido. E ele está sendo gerado no coração do ventre dessa igreja hoje, no ventre de Sara, o filho está sendo formado, porque a visita de Elohim em carne trouxe essa promessa para nós. A palavra de Deus, os mistérios revelados, toda a Bíblia aberta, é para produzir Jesus Cristo em nós, é para trazer fé de arrebatamento. Por isso o profeta diz que precisava daqueles trovões revelados para trazer fé de rapto,
porque com o que ele tinha ainda não era suficiente. Mas quando os selos foram abertos e os trovões começaram a soar, e esses sermões começaram a ser pregados, e revelou toda a Bíblia para nós, então agora a pregação dessa palavra, desse livro aberto, pode produzir fé de rapto para você. Pode mostrar que você é uma semente real de Abraão. Pode produzir Jesus Cristo nos nossos corações. Pode mostrar a nossa identificação aqui nessa Bíblia, em todos os tipos. Pode mostrar a nossa representação ali. Pode mostrar que todos esses tipos falavam de nós nesse tempo. Então essa é a hora que nós estamos vivendo. Quando Deus visitou Abraão em carne. Deus nos visitando nesse tempo. E então nós vemos que nessa visita, então, trouxe também Abraão intercedendo por Ló. E é isso que hoje Deus está nessa noiva. Há uma intercessão. Há realmente um povo que realmente tem a palavra de Deus. Há um povo que realmente pode interceder e Deus pode ouvir. Se há um povo que Deus pode ouvir hoje, é a semente real de Abraão. É a sua noiva, é a sua esposa, porque a esposa pode falar. Ela realmente é a única que pode ter acesso direto ao rei. Por isso Esther podia ir diante do rei. E ela simplesmente chegou e o rei estendeu o seu séquito para ela e disse: peça o que você quiser. Ainda que for metade do reino eu te darei. Porque ela era a esposa, ela tinha acesso ao trono. Há um povo que tem acesso ao trono, é a noiva de Jesus Cristo, é a esposa que tem se tornado um com Ele, pela palavra agora, se unindo a Ele pela palavra. Irmão, então, é aí onde você pode encontrar misericórdia. Você quer encontrar misericórdia? Você quer encontrar para escapar da grande tribulação? Você tem que vir ao lugar onde essa palavra está pregada, aonde o rei está se manifestando. Aonde ele tem vindo ao casamento com a sua esposa. Então, é aí aonde você vai encontrar acesso ao trono da misericórdia, acesso à graça de Deus para esse dia. Então nós vemos isto, e nós vemos em Gênesis 21, então o filho Isaque chegando. Eles receberam o filho. Aí nós vemos então o rapto da noiva, a subida para o lar celestial, quando nós encontraremos o nosso Isaque nos ares e veremos como ele é. Irmão, por isso diz o hino: haverá nos ares um encontro com Jesus, no doce lugar mais além. É esse encontro, é para esse encontro que nós estamos indo. Então tudo estava representado na vida de Abraão. Todo aquilo estava representando o que a semente de Abraão teria agora no final do tempo, do qual nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo nesse tempo de encontrar com Isaque nos ares, num desses dias, o rapto. E agora, para terminar, deixe-me tomar isso aqui que o profeta diz. Eu quero que vocês estejam sólidos na palavra. Se é o assim diz o Senhor, fique com ela, viva com ela. Esse é o Urim e o Tumim desse dia. E Deus quer que você viva por isto. Se isso não está na palavra, então esqueça disto e viva para Deus, viva para Cristo. E se seu coração começa a se desviar, você sabe que existe alguma coisa que aconteceu. Volte para o altar e diga: Cristo, renove a alegria da minha salvação. Dá-me esse amor que uma vez eu tinha. Isso está escapando, Senhor. Há alguma coisa que eu fiz. Faze-me santo outra vez. Permaneça dizendo: Senhor, nada eu poderia fazer. Eu não posso parar com isso e parar com aquilo. Eu estou te buscando para que tu faças isso de mim, Senhor. Eu te amo. E saia do altar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você não terá que depender de sua igreja, do seu sacerdote, depender do seu pastor. Você está dependendo do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Pela graça, você é salvo. Amém. Vamos nos pôr de pé. Então, se você depende de uma libertação, se você depende de Jesus na sua vida, para lhe ajudar a vencer, para caminhar mais perto dele. Talvez você é um crente como Abraão, você foi chamado para sair, mas talvez como Abraão você se apostatou também.
Mas nessa noite, você quer dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. Oh Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero caminhar mais perto de Ti. Oh Senhor, eu quero Te aceitar como meu Salvador pessoal. Eu quero crer no Senhor Jesus Cristo para liderar a minha vida. Enquanto inclinamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos, se há alguém que deseja levantar a sua mão e dizer: Senhor Jesus, lembra de mim. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu quero crer em Ti como meu Salvador. Oh, eu sei que eu tenho uma vida mortal. E eu sei que Tu morreu por mim um dia para me salvar. E eu quero Te levantar minha mão e dizer que o Senhor me ajude, tenha misericórdia de mim. Se alguém quer levantar a sua mão, agora levante enquanto nós vamos orar. Pai Celestial, Senhor Jesus, nós estamos aqui como mortais, Senhor. Nós fazemos tudo o que podemos para pregar o Teu Evangelho, Pai. Para falar do Teu nome, Senhor. Para mostrar ao homem moribundo como nós, homem que estamos nascendo e estamos destinados a morrer, Pai. Mas nós estamos mostrando que há um caminho de saída, que há um escape para o homem, que há um calvário que aconteceu há 2000 anos atrás, que há um Jesus que morreu e ressuscitou na manhã da Páscoa, e está vivo nesta era mais do que nunca, que tem visitado a nós novamente numa carne humana, e está na sua igreja hoje, vivendo em homens e mulheres, continuando o ministério do Filho do Homem, Deus em carne novamente. Pai, aqui estão Teus filhos, abençoe cada um deles, Pai. Se alguém tem se apostatado, se alguém tem caído, Pai, mas eles são semente de Abraão, que Tu possa levantá-los e trazê-los como Tu trouxe Abraão, de volta para o companheirismo contigo. Pai, abençoa cada um que nos ouviu também, Senhor. Abençoa os visitantes, Pai. Fala com cada coração, Senhor. Oh, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês têm algum hino? Quando Tu tens escolhido um caminho estreito, uma grande porção dos céus te espera. Porquanto Tu tens escolhido um caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tens decidido, aleluias. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Aleluias. Caminharei esse caminho, caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Este caminho tem prova e muitas batalhas contra o inimigo,
falta muito tempo não, irmão. Aleluia. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado, vindo ao nosso encontro. Aleluia. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, com amor divino viva em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, com amor divino viva em mim, com amor divino viva em mim. Amém. Aleluia. Você quer que o amor divino viva em você? Então ame a palavra de Deus. Obedeça o seu evangelho. Vamos ler aqui os que nos acompanharam. Eu vou pedir ao meu irmão gringo, vem aqui orar. Eu chamo ele de gringo, Claudemir, mas lá em casa ele sempre foi chamado de gringo. E eu vou chamar ele para vir orar aqui, para despedir. Ele é um cristão também. E vamos ler aqui. Lúcia Rosa Assis Chateaubriand, Margarida de Curitiba, Viviane Silva de Curitiba, Maria da Silveira de Cascavel, Guiomar e Maria de Guaíra, João e Otila de Ferraz e Vasconcelos, Edivaldo e família de Itapevi, Valdirene, Débora e Francisco de Porto Feliz, Lázaro e Júnior de Itajaí, Maria de Leusa de Rio Negrinho, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Elifas e Mônica de Macaé, Beatriz de João Pessoa, Cláudio e Anne Cleide de Souza, na Paraíba, Esther e Emily de Souza, na Paraíba, Pedrine de Vitória, Espírito Santo, e Eliseu Gomes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e todos os demais que não mencionaram seu nome. Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui, o pastor estará aqui, culto às 18 horas, todos são convidados. Então agora curve sua cabeça, venha orar, Claudemir. Levantar bem aqui, porque ele é bem alto. Deus abençoe os irmãos. Então vamos agradecer. Senhor Deus, amado Pai Celestial, somos gratos, Senhor, pela hora em que estamos vivendo, ó Deus, pelo grande chamado da Mãe Águia, Senhor, por termos ouvido, ó Pai, com nossos olhos espirituais, podemos ver, Senhor, que tudo está se cumprindo, Pai. Muito obrigado por esta mensagem tão preciosa, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de nos reunir ainda em torno desta palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um que aqui esteve presente, Pai, e aqueles que estiveram também conectados, Senhor, com esta transmissão. Pedimos que o Senhor recompense a cada coração e nos dê graça, Senhor, a prosseguir a cada dia nos Teus caminhos, reconhecendo, Pai, que de nós mesmos nada podemos fazer, Senhor. Em tudo somos necessitados de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nossos pecados e nossas faltas a cada dia, Senhor. E entregamos nossas famílias a todo quantos nós amamos, Pai, aos Teus cuidados, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.